7 horas, estamos preparando para começar a nossa live. Estou vendo que já tem gente entrando em sintonia com a gente. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. E quero aproveitar já desde esse início para agradecer cada um de vocês que estão sintonizando com a gente agora. Quero aproveitar e agradecer também tantos feedbacks que nós tivemos ao longo dessa semana a respeito do tema da live da semana passada. Obrigado, gente. Obrigado por tanto carinho, tanta dedicação. Foi muito legal. Fiquei muito feliz de ter tido aquele contato com vocês e os feedbacks que vocês nos deram. E percebo que várias pessoas já estão entrando em contato aqui com a gente, sintonizando aqui com a gente. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para uma viagem bem legal que nós vamos fazer daqui até 8 horas. E quero mandar um abraço para essas pessoas que fazem parte do nosso grupo de alunos e amigos. Quero mandar um abraço pessoal lá de Imperatriz, no Maranhão. Pessoal de Imperatriz, de Açailândia, de Buriticupu. Especialmente lá para a Isis, a Luciana, que nos representa lá em Imperatriz. A Larissa, lá de Buriticupu, que nos levou para lá. Mandar um abraço também para o pessoal lá de Araguaína, no Tocantins. Fabilene, um abraço, nossa parceira. Quero mandar um abraço também, pessoal de Palmas, que nos acompanha por lá. Ainda lá em Imperatriz, várias empresas que somos parceiros, especialmente o Chafi, lá que nos acolhe, que é nosso grande parceiro lá também. Chafi, um abraço, Fernanda. E tantos amigos que estão por aí. Quero mandar um abraço pessoal aí de Franca, que está sempre sintonizado com a gente. Pessoal de São Sebastião do Paraíso, uma turma muito fiel com a gente. Pessoal de Passos, pessoal da minha querida cidade de Itaú de Minas. Obrigado, gente. Obrigado a outras pessoas que estão sintonizadas com a gente de tantas outras cidades, que não dá para citar todas elas aqui. Obrigado. E vamos lá. Vamos relembrando um pouquinho da live passada, lembrando o tema, como usar o poder da nossa mente para nos manter equilibrado emocionalmente nesses tempos de tantos conflitos, de tantas pressões emocionais e ainda assim olhar para o futuro de maneira positiva, esperançosa. Vamos dar sequência a esse tema, aprofundando um pouco mais hoje. E para que a gente possa fazer uma viagem legal, daqui até 8 horas, convido cada um de vocês que já está em sintonia aqui, vamos fazer uma calibragem. Vamos lembrar que calibragem é entrar em sintonia, em conexão. Quero então convidar você para escolher ficar 100% nesse estado de presença aqui comigo. 100% nesse lugar onde você está. Combine com quem está perto de você para não te interromper. Se for o caso, coloque o seu celular no silencioso. Enfim, organize para que você possa estar 100% aqui conectado com a gente. E quero convidar você também para, nessa sintonia com a gente, deixe o seu coração aberto
para que não só a sua mente aprenda as ideias e a técnica que a gente vai apresentar, mas que você possa ser tocado no seu coração, na sua essência. Afinal, quando a gente coloca emoção, o aprendizado é muito mais profundo, né? Então, nessa sintonia, criando essa empatia, eu me coloco no lugar de cada um de vocês, eu começo aqui na minha imaginação mental, sentindo na pele de cada um de você que está desse outro lado, me vendo e me ouvindo. E convido você também para estar em sintonia aqui comigo, sentindo na minha pele. E dizer a você que é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando daquilo que eu acredito profundamente. E nessa sintonia, quero convidar vocês também para que nós possamos acolher na nossa mente e no nosso coração todas as pessoas que nesse momento estão sofrendo por conta do coronavírus, vítimas dessa doença pela contaminação, ou que tenha perdido algum ente querido por conta disso, ou perdido um ente querido por outros motivos, por outro tipo de doença, que nós possamos acolher no nosso coração todas essas pessoas que estão mexidas emocionalmente por conta dessa pandemia e que elas possam ter forças para superar tudo isso. Muito bem, quero também lembrar vocês que estão aí nos acompanhando que é possível que várias pessoas que estão nos ouvindo não sabem sobre PNL. Então vamos lá. Uma simples definição rápida sobre PNL. PNL, Programação Neurolinguística, é o estudo de como as pessoas funcionam na sua mente e na sua emoção e de como funcionar melhor, usando melhor o poder da sua mente. Então, baseado nisso, nós vamos compreender um pouco mais na prática como usar a PNL, mesmo não conhecendo muito disso ou não conhecendo nada disso. Fique tranquila que dá para entender e praticar técnicas e praticar o domínio da sua mente através da PNL, mesmo não conhecendo de PNL. E nessa análise, nessa evolução, indo um pouco mais além do que nós vimos na aula passada, quero convidar vocês a pensar o seguinte: a nossa mente, ela comanda as nossas emoções. Lembrando na aula passada, tudo que eu penso eu sinto. Eu quero lembrar vocês que hoje nós vamos refletir o seguinte: como a mente funciona. Então vamos lá. Como a sua mente funciona, como a minha mente funciona. Perceba que ao longo do seu dia, ao longo desse dia de hoje, muitos pensamentos vieram à sua mente sem que você planejasse. Então, observe que ao longo do seu dia, para quem trabalhou o dia todo, ficou muito ocupado fazendo muitas coisas, pode ser que você tenha dominado a sua mente. Mas você que não teve muita ocupação, a sua mente foi trazendo um monte de pensamento para você sem que você fizesse esforço. Então pensa um pouquinho. Quantos pensamentos positivos, motivadores vieram à sua mente no dia de hoje? E quantos pensamentos negativos vieram? Então, a nossa mente funciona baseado nas informações que estão guardadas lá no nosso inconsciente. O Freud falava lá atrás, e hoje está mais do que confirmado, que 95% dos nossos pensamentos são enviados pela mente inconsciente. Ou seja, às vezes você se propõe a pensar positivo, mas de repente está vendo um monte de pensamentos negativos. É possível que isso tenha acontecido com você. Lembrando do que eu falei na aula passada, a pesquisa que a UERJ fez, a Universidade do Rio de Janeiro,
comprovou, uma pesquisa recente, que mais de 90% das pessoas estão com depressão. Que o aumento do estado de depressão das pessoas, o número de pessoas que estão em depressão, aumentou em 90%, mais de 90%. E que a ansiedade mais que dobrou. Isso significa que a mente está programada para funcionar negativamente e isso vai gerar ansiedade e depressão. Então, como a mente funciona? Olha, desde quando você era criancinha, quando você recebia elogios e quando você recebia críticas ou feedbacks negativos, a mente estava sendo programada. Então, se você observar os seus pensamentos, é importante você ter um olhar mais profundo, que existem vários arquivos negativos lá na mente inconsciente, liberando esses comportamentos. Na verdade, liberando os pensamentos ruins que muitas vezes levam a comportamento negativo. Então, gente, observando como a minha mente funciona, eu consigo ter um feedback se eu estou programado para funcionar bem, para dominar a minha mente ou não. Claro que dominar a mente é um desafio muito grande e é um exercício constante. Para quem fez PNL, lembra de âncora. O que é âncora? Âncora são arquivos negativos ou positivos que temos lá no nosso inconsciente que nos faz pensar assim, positivamente ou negativamente. E a ideia aqui é ajudar cada um de vocês a programar a mente para funcionar melhor. Como funcionar melhor? Então, dentro dessa ideia, então vamos lá, 95% dos seus pensamentos hoje foi liberado pela mente inconsciente. Se ela liberou mais informação negativa, é porque provavelmente ela está programada para funcionar mais dessa maneira. Como fazer para programar a mente para funcionar de forma mais positiva ou de forma positiva? Então, olha gente, não adianta eu ficar aqui com um discursinho motivacional, barato, você tem que pensar positivo, o pensamento positivo gera estado positivo. Claro, pensamento positivo gera estado positivo, mas como fazer isso na prática? Então é preciso ter um olhar mais profundo, é preciso que haja dentro da nossa essência, dentro das nossas crenças, convicções positivas ou propósito positivo. Então, assim, já que a mente libera os pensamentos, nós precisamos programar nossa mente inconsciente para que nós possamos, nesse estado mais profundo, não só pensar, mas sentir. Então, vamos imaginar que os seus pensamentos são frutos das suas crenças. E aí tá, as nossas crenças liberam nossos pensamentos. Então, como pensar positivamente? Como liberar a nossa mente para focar nas coisas positivas? Então, vamos lá. Crenças positivas. Nós sabemos que essa pandemia vai passar. Nós sabemos que, tomando os cuidados que estão sendo orientados, nós podemos nos proteger. Nós sabemos que a vida segue depois da pandemia e que nossos sonhos poderão ser realizados. Só que, às vezes, somos tomados por um negativismo desacreditando disso. Então, eu quero convidar vocês a pensarem nessa questão de trabalhar crenças motivadoras, crenças positivas. As crenças motivadoras, crenças positivas, nos liberam pensamentos positivos. Portanto, quero convidar vocês para fazermos um exercício trabalhando crença positiva, criando ou fortalecendo crenças positivas que já existem dentro de você. Quero convidar você
para pensar em duas pessoas que são modelos. Pense em alguém que você admira muito, duas pessoas que para você é alguém iluminado, é alguém muito sábio, é alguém que você tem uma admiração. Essa pessoa, essas duas pessoas podem ser o seu professor muito inspirador, pode ser o líder espiritual que você tem, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe. Pensa nessas duas pessoas que você admira muito, que seria assim o seu líder espiritual, o seu líder motivacional. Enquanto você vai pensando, pode ser que você pense em mais de duas pessoas. Dessas pessoas que você está pensando, escolha aquelas duas que você mais admira, que é um exemplo, um modelo de ser humano, o ser humano mais evoluído. Pensa nessas duas pessoas. Pode ser que ela nem esteja presente mais nesse plano existencial, não tem problema. Pode ser que ela tenha falecido, não tem problema. E à medida que você pensa nessas duas pessoas, quero convidar você a olhar para alguns desafios que você tem no presente e no futuro, para alguns desejos seus. Pense em como você quer passar por essa pandemia e olhar para o futuro de modo muito positivo, de modo empoderado. Muito bem. Depois que você pensou nessas duas pessoas, depois que você pensou ou está pensando como você quer se ver no futuro, depois da pandemia, e como você deseja continuar passando por essa pandemia, acessa aí na sua mente, no seu coração, esse desejo seu. Legal. Agora quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, respire profundamente, sinta o seu corpo todo apoiado nesse lugar onde você está. E enquanto você sente assim, procure imaginar um lugar na sua casa ou num outro ambiente que você sente muito inspirado. Pensa nesse lugar. Por exemplo, eu tenho na minha casa um lugar onde eu vou para fazer minha meditação. Toda vez que eu vou naquele lugar, eu sinto inspirado, eu me sinto mais iluminado. Cada um de nós certamente tem esse lugar. Então eu quero te convidar a mentalmente imaginar neste lugar onde você se sente mais relaxado, mais inspirado, mais inspirada. Pode ser que alguns até conseguem sentir mais inspirado, mais iluminado na igreja que frequenta. Se for na sua igreja, imagine você lá nessa igreja. E você, nesse lugar onde você está, onde você se sente mais inspirado, perceba essa pessoa que você escolheu, que é uma pessoa que te inspira muito, e perceba que você está de olhos fechados, neste lugar onde você se sente muito inspirado, e veja essa pessoa, sinta essa pessoa colocando a mão sobre você, como se fosse o seu mestre espiritual, como se fosse o seu guru, colocando a primeira pessoa, das duas a primeira, colocando a mão sobre você e dizendo para você: você é uma pessoa muito inteligente. Eu confio em você. Sinta essa pessoa falando para você agora. Você é uma pessoa muito inteligente. Eu confio em você. Você é uma pessoa muito inteligente. Eu confio em você. E enquanto ela vai falando isso, ela vai se distanciando de você e você vai meditando nessas palavras. Você é muito inteligente, eu confio em você. E de repente, enquanto você continua pensando nessas palavras, aproxima
o outro seu mestre, a outra pessoa que você admira, coloca a mão sobre você e diz para você: dentro de você existe todo o poder que você precisa para realizar o que você deseja. Dentro de você existe todo o poder que você precisa para realizar tudo o que você deseja. Dentro de você existe todo o poder que você precisa para realizar tudo o que você deseja. Acolha essa informação e perceba que esse outro mestre vai saindo lentamente e de repente algo mais forte aproxima de você, numa luz, numa energia muito positiva, e aparece um terceiro mestre que aproxima de você, coloca a mão sobre você, e esse outro mestre é Jesus. E Jesus colocando a mão sobre você, na imagem que você consegue ter dele, e ele olhando dentro dos seus olhos, com aquela voz maravilhosa, dizendo para você: acredite nos seus sonhos, busque-os, eu estou com você. Acredite nos seus sonhos, busque-os, eu estou com você. Acredite nos teus sonhos, busque-os, eu estou com você. E receba essa energia desse mestre por excelência que está aí dizendo para você que comunga dos seus sonhos e é o seu aliado. Em posse dessas 3 afirmações, eu convido você a fortalecê-las no seu coração, na sua mente, e voltando para cá, abrindo seus olhos, voltando para cá, empoderado, empoderada por essas 3 afirmações, acreditando que com essas crenças, com essas afirmações, você possa olhar para o momento presente com mais esperança, com mais serenidade, com mais fé de que tudo vai correr bem, que tudo vai passar bem e que você vai sair mais sábio, mais sábia de tudo isso. Lembrando que os pensamentos são filhos das nossas crenças, então, quanto mais crenças positivas eu construir, melhor é o caminho por essa jornada desafiadora. E quanto mais eu eliminar as crenças limitantes, mais equilibrado eu trafego por esse momento de desafio. Agora, quero convidar vocês para poder fortalecer isso mais, para aquela fala que eu tive sobre Viktor Frankl, que foi aquele prisioneiro de guerra, psiquiatra, que criou a logoterapia, que é, na sua tradução, a logoterapia tem a ver com a ideia de encontrar um sentido para a vida. Então, assim, para que nós possamos ter mais equilíbrio emocional e enfrentar os desafios do momento presente com mais paz, com mais confiança, nós precisamos termos claro qual é o sentido da minha vida. E aí eu quero contar uma historinha para vocês que me marcou muito há um tempo atrás. Nós fomos fazer uma consultoria numa empresa de agronegócio, uma fazenda, uma empresa que mexia com soja. E conversando com os profissionais daquela empresa, entrevistando cada um para fazer uma avaliação de clima, de satisfação profissional, 2 me marcaram muito. Um, quando eu perguntei: você gosta do que você faz? Você está feliz aqui? Ele falou assim: como que eu vou estar feliz no lugar em que eu trabalho a semana inteira? Não tem folga nem fim de semana, em época de colheita.
às vezes a gente não ganha o que a gente merece, trabalha demais. É difícil sentir feliz num lugar desse. Eu ando muito cansado e se eu pudesse, eu não trabalharia onde eu estou. Mas eu não tenho outra coisa. E aí falou mais um monte de queixa do ambiente profissional. Eu anotei tudo e fiquei pensando o quanto seria difícil estar na pele daquele senhor. Ele era um profissional que trabalhava com colheita, com colheitadeira, com tratores que fazem colheita e que também, em época de plantação, faz a plantação e todo o processo do agronegócio. E tive uma surpresa muito grande quando entrevistei um outro e perguntei, você gosta do que faz aqui? E ele respondeu, eu adoro o que eu faço. Eu adoro mexer com a natureza, mexer com planta. E falou assim, e depois que eu descobri que a soja que eu planto e colho aqui mata a fome dos meus irmãos chineses, eu comecei a perceber o quanto é importante o meu trabalho. Então eu sou muito feliz porque eu sei que o meu trabalho ajuda a matar a fome de muitos brasileiros e de muitos outros irmãos que estão lá do outro lado do mundo. E eu sou tão apaixonado no que eu faço que quando eu estou plantando, eu estou sempre rezando para que Deus mande chuva no tempo certo. E toda vez que chove, estou sempre agradecendo a Deus pela chuva que cai. E quando é época de colheita, e eu agradeço a Deus pela colheita farta que a gente está fazendo, não é puxar saquismo do patrão, ele nem sabe disso, eu faço isso por amor ao que eu faço. O meu trabalho é muito importante porque com o meu trabalho eu ajudo a matar a fome de muita gente. E eu fiquei pensando nas duas pessoas, como os dois pensam diferentes. E aí, com essa história, eu começo a entender o seguinte, que tem muita gente passando pela vida, enfrentando esses momentos de forma muito vazia, sem encontrar significado para a vida, sem encontrar uma razão que motive, que faz o coração ficar mais comovido. E tem gente que está vivendo esse momento de pandemia, mas de coração aberto, com amor, querendo ajudar as pessoas, acreditando que isso vai passar logo e a vida vai seguir de forma mais poderosa, mais empoderada. E aí tá, gente, tem duas situações. Sentido da vida. Quando nós encontramos um sentido maior para a nossa vida, tudo passa a ter um significado maior. Esse profissional do agronegócio que encontrou esse sentido que vale a pena o esforço dele, sabendo que o trabalho dele mata a fome de tanta gente, é um significado que faz ele pular da cama cedo e trabalhar com muito mais dedicação e sem tanto desgaste. Então, nesse momento, para que você possa encontrar significado maior para a sua vida, pense por que ou por que razão a sua vida está valendo a pena. Você, como esse profissional do agronegócio que está infeliz fazendo o que faz, ou como aquele outro que está aí empolgado, sabendo que o seu trabalho mata a fome de tanta gente. Então aqui está a questão, a busca de significado para a vida, a busca de uma razão maior para viver. Então isso nos move a olhar para esses desafios com um olhar diferente e com um coração diferente. Então a ideia que eu coloco aqui, nessa reflexão sobre como usar o poder da mente, é ter um olhar mais profundo. A vida está difícil, sim, os desafios estão muito grandes, sim, alguns as coisas estão mais fáceis, outros estão sofrendo muito. Tudo bem. Como olhar para tudo isso de maneira serena, como olhar para tudo isso pensando em empoderar essa razão existencial. E aí, quero convidar você a pensar na importância de usar o poder da nossa mente, de colocar a vida em movimento.
Para muita gente a vida está muito parada, né? Tá muita rotina, muita gente não voltou a trabalhar, muita gente está muito preso dentro de casa, independente da sua situação. Pense que o importante para que a vida tenha sentido e para que nós possamos sentir mais equilibrado, nós temos que sentir que a vida está em movimento. O que é sentir a vida em movimento? É você, hoje à noite, pensar, bom, amanhã eu quero fazer uma caminhada, eu quero fazer uma atividade física, amanhã eu quero acordar de manhã e quero me programar para ter um ótimo dia, amanhã eu quero ter um contato melhor com as pessoas com quem eu me relaciono, amanhã, enfim, começar a olhar para aquilo que eu quero fazer amanhã. Então, dentro dessa reflexão, colocar a vida em movimento é ter plano, mesmo que as coisas estão meio travadas, caramba, a nossa mente não está presa. A nossa mente pode planejar, criar, inovar o tempo todo. Então, colocar a vida em movimento é fazer algo diferente, mesmo que seja fazer uma ginástica lá na sua sala, lá na cozinha, lá no quintal. Você não vai fazer isso a vida inteira, nesse momento você pode fazer. Então, colocar a vida em movimento é pensar algo novo. Certo? E aí, essa questão da rotina demais, ela enrijece a mente. A nossa mente, ela precisa ser movimentada. Então, cuidado com a rotina demais, colocar a vida em movimento, é pensar algo diferente, pensar que você pode criar e inovar usando sua criatividade. E cuidado também com a acomodação mental, achar que aquilo que está chegando para você através do jornal, através da imprensa, escrita ou falada, ou através do celular, é preciso que a gente tenha um olhar para isso, mas um olhar crítico. Tem muita gente que não está usando a sua mente para raciocinar, então é preciso olhar para tudo isso com senso crítico. O que é olhar com senso crítico? É questionar até que ponto isso é verdade, até que ponto eu devo ou não concordar com isso. Então esse olhar crítico nos faz filtrar muitas informações e escolher o que levar com a gente, o que levar para a nossa vida. Certo? Então essa é uma ideia que é importante cada um, nesse momento, ficar pensando de forma crítica. Às vezes a gente confia numa pessoa demais e acha que o que ela fala é verdade inquestionável. Olha, cada um de nós tem nossas verdades individuais, que são nossas crenças, e não significa que eu tenho que concordar com todo mundo, com tudo que os outros falam. Então, o nosso filtro, o nosso senso crítico ajuda bastante nesse aspecto. Certo? Bom, e aí, como fazer então para olharmos para o futuro de maneira, criando aí uma razão maior para viver, um sentido maior para a vida? Bom, primeiro, lembrar que é importante investir em crenças positivas e, ao mesmo tempo, olhar para a realidade, confrontando com essas crenças e escolhendo investir na paz. Lembrando que, para termos paz, é preciso exercitar. A paz não cai do céu. E eu não estou falando da paz de cemitério. Eu estou falando de uma paz no conflito. Eu percebo os conflitos, as pressões que vêm de fora, mas me mantenho na serenidade, na paz, para receber, para assimilar, para filtrar e aprender com cada coisa. Como fazer isso na prática? Vamos lá. Primeira coisa, tenha consciência dos valores que você se propõe a assumir na sua vida com essa experiência dessa pandemia. E aí eu quero apresentar para você alguns valores que eu tenho trazido para mim, que eu tenho refletido bastante. O primeiro valor que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a pandemia tem me ensinado, é essa questão de pensar na vida não como alguém que olha buscando os seus próprios interesses. Por exemplo, o empresário que pensa em
aumentar seus lucros, suas vendas, seu sucesso. Isso conta, isso é importante também, mas pensar de uma forma mais abrangente, pensar no bem do próximo. Então, um valor muito importante hoje é ser referência, ser modelo, ser referência de pessoa equilibrada, de pessoa centrada, de pessoa ética, correta, honesta, sobretudo nesse momento de tantos conflitos políticos que a gente começa a perceber que não está dando para entender quem está certo e quem está errado. Então, o desafio, cada um, e aí eu convido cada um de vocês que estão me ouvindo agora, esse convite para pensar nessa ideia de que tal você assumir, você investir nessa ideia de ser modelo para as outras pessoas, de tal maneira que ela olha para você, os outros olham para você e falam: fulano me inspira, fulano me transmite paz, fulano me encoraja a acreditar no que ele ou ela acredita. Então, ser referência, você tem a sua empresa, seja um modelo de empresário, de líder, para que os seus liderados inspirem você. Você é um pai, uma mãe, ou filho, ou irmão, tantos papéis cada um de nós assumimos. Ser referência é ser modelo, é investir nessa ideia de ser do bem. Ser do bem, hoje mais do que nunca, está super na moda. Ser do bem. Outra coisa dentro disso é: invista na solidariedade, seja solidário, tenha compaixão das pessoas que estão sofrendo à sua volta. Seja solidário. E ter compaixão é fazer o que você pode e nas suas orações coloque essas pessoas, reze, ore por todas. Coloque outro valor fundamental hoje, o amor. O amor incondicional. Fazer para as pessoas sem preocupar em receber retorno. Faça de graça, como muitos empresários estão fazendo, como muitas pessoas humildes, sem condições financeiras, estão fazendo. Enfim, tantas pessoas de vários níveis sociais estão sensibilizadas. O amor está super na moda, sobretudo no momento em que os conflitos, o ódio impera na mente e no coração de tanta gente. O amor está na moda, minha gente. O amor nos faz sentir em paz e nos faz ser mais sábios para lidar com esses desafios. Outro valor muito importante: invista na união da sua família. Se você é casado, se você é o marido, a esposa, o filho, o pai, olha, hoje mais do que nunca, invista em ser feliz. Nada desse negócio de ter razão. Tem tanta gente vivendo mal porque quer ter razão em tudo. Para com isso. Invista nessa ideia de o importante é viver em paz. O importante é estarmos bem apesar do conflito. Então, para uma família viver bem, é preciso entre ter razão e ser feliz. Buscar ser feliz. Também um outro valor muito grande é essa questão do bem social. Ter essa visão de que quanto mais eu contribuo para o bem da minha sociedade, mais eu sou impactado por ela. Libertar dessa visão egoísta que no passado nos impactava muito, essa coisa do querer ser feliz sozinho, do querer construir riquezas. Não que seja errado ser próspero, claro que todos nós merecemos, mas essa visão, libertar do egoísmo, trocar o eu pelo nós. O que nós podemos fazer, o que eu posso fazer por nós. Então, isso é algo muito interessante que esse momento de pandemia, pelo menos, tem despertado muito a mim. Um outro valor muito grande é pensar na evolução. O que eu posso fazer para que eu possa evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto alguém que tem vários compromissos sociais? Como fazer para evoluir nesse momento? Com boas leituras, bons livros, vários cursos, que temos muitos aí pela internet hoje.
E outra coisa, um outro valor fundamental que eu comentei na live passada é a prática da espiritualidade. A prática da espiritualidade é aquela coisa de nos conectarmos com a essência divina que cada um de nós carregamos dentro de nós. Então pense um pouco, como que anda a sua espiritualidade? Como que anda o seu tempo destinado a essa prática? Esses valores nos preenchem, nos sustentam, nos fortalecem e, somado com a espiritualidade, é possível estarmos em paz, estarmos equilibrados emocionalmente, de tal maneira que as pressões do dia a dia não nos afete tanto. Ou pelo menos temos sabedoria para lidarmos com isso. E aí, conseguindo fazer essas coisas, praticando a espiritualidade e olhando para esses valores, é possível construirmos algo que está muito carente hoje em dia, que é criarmos o nosso centramento. O que leva a pessoa a entrar em depressão ou ficar dominada pela ansiedade, pela angústia, pelo medo, pela insônia e por tantos incômodos hoje em dia, é a dificuldade de construirmos centramento. Vocês sabem que o bambu é um exemplo de planta mais flexível que existe. Todos certamente já viram uma plantação de bambu. O bambu, quando vem o vendaval, ele verga até o chão, sem quebrar. O vendaval passa, o bambu volta. Nós somos chamados a seguirmos o exemplo do bambu, a termos essa versatilidade, a termos o nosso centramento para que as pressões do dia a dia não nos tirem do centro, não nos coloquem no estado de desequilíbrio, de descontrole, de ira, de raiva, de conflito. Claro também que isso não cai do céu. O centramento é construído através, principalmente, da prática da espiritualidade, da prática da meditação, do olhar para dentro, do silêncio interior. Então pensa um pouco, para que nós possamos construir o nosso centramento, é preciso que nós tenhamos 100% de estado de presença. Então, por exemplo, esse momento presente é o momento mais importante da minha vida agora. 100% de estado de presença. Programe você, trabalhe sua mente para não ficar olhando demais para o futuro nem para o passado, mas 100% aqui no presente. Aqui no presente eu construo o meu futuro. Mas então, essa questão, sentir como bambu. Nesses momentos de pressões psicológicas, eu vergo, eu cedo, com paciência, com tolerância, e me mantenho na tolerância. E isso me dá a sabedoria para olhar para o futuro de forma mais tranquila. Na prática, quero compartilhar com vocês como que eu faço para manter o meu centramento. Pode ser que alguns não saibam como fazer isso, sei que muitos de vocês já sabem, até fazem, mas repito o que eu falei na live passada sobre o primeiro momento do nosso dia. Para que a gente mantenha centrado no nosso dia, inspirado, conectado com a nossa essência, os primeiros 15 minutos tem de ser o contato com a minha essência mais profunda. Tem de ser esse momento de conexão interna com o Deus que habita dentro de nós, independente de concepção religiosa aqui. Mas esses 15 minutos ou meia hora de meditação, de conexão, às vezes de não falar nada, apenas deixar fluir de dentro de você essa essência divina, conectando com a essência divina também que está, aqui no planeta todo. Então, esse momento nos fortalece, nos abastece, nos nutre, para que a hora que sairmos
desse local, desse momento de meditação, possamos estar mais fortalecido, mais centrado e mais preparado para enfrentar o dia. Então, nesses 15 minutos, possamos sentir mais paz e, envolto por essa paz, fazer a escolha. Eu escolho ir para o meu dia de maneira sábia, amorosa, tolerante, em paz. Essa é a ideia. E aí, avançando, então, centramento, bambu, flexibilidade. E aí quero lembrar aquelas pessoas que estão me ouvindo que problema de coluna é dificuldade de ser flexível. Quando tem alguém que está me ouvindo que tem frequentemente problema de coluna, é sinal de que você está sendo pouco flexível diante dos desafios da vida. Leia sobre isso e você vai entender o que eu estou falando. E aí eu quero convidar, depois dessa caminhada por essas reflexões, é hora de pensar no futuro, transferir, desse estado presente, mentalmente, como eu quero me ver no futuro. No futuro próximo, como eu quero estar, dentro dessa ideia de propósito de vida, como que eu quero estar daqui a um ano. Pensa como você quer estar no dia 26 de maio de 2021, nas várias áreas da vida. Quem você quer ser daqui a um ano? Quem você quer ser como filho? Quem você quer ser como marido ou esposa? Cria uma imagem de você muito bem resolvido, muito bem resolvida daqui a um ano. Lembrando que para nossa mente, tudo que ela cria já é verdade para ela. Então vamos lá, daqui a um ano, a pandemia já passou, tudo voltou ao normal, você está não mais no novo normal, mas no normal mesmo e de forma muito mais sábia. Como você quer estar? Como marido, como esposa, para quem é casado, como filho, como profissional, como pai, como mãe. Como profissional, quero acrescentar aqui a ideia de ser esse líder do bem, dentro de todos esses valores que eu sugeri. Se você tem o seu negócio, sua empresa, como você quer estar lá daqui a um ano? Não só como uma empresa que começa a reconquistar o seu posicionamento no mercado, mas você como líder, como um empresário que tem a sua relação com seus liderados, com seus colaboradores, como você quer ser? E vale também você olhar para esse futuro daqui a um ano e pensar qual é o faturamento financeiro, quanto de resultado financeiro você quer estar faturando, ou como funcionário, ou como um profissional liberal, ou como um dono de um negócio. Qual é o valor financeiro que você quer estar faturando mensalmente? Cria essa imagem para o futuro. Lembrando que seja algo desafiador, mas seja algo realizável. E deixe-se motivar por isso. Imagine você sentindo esse futuro irresistível. Que assim, vai ser tão bom estar lá que eu me sujeito a passar por essa pandemia sofrendo o menos possível, porque eu vou me alegrar muito quando estiver lá daqui a um ano. Como eu quero estar daqui a um ano também na minha situação física, na área da saúde, como eu quero estar com o meu peso, com a minha saúde, com a minha mente, lembrando que mente equilibrada também é saúde. Como você quer estar emocionalmente e fisicamente daqui a um ano, no dia 26 de maio de 2021? Como você quer estar a nível espiritual? Imagine você no dia 26 de maio de 2021 sendo aquela pessoa centrada, um exemplo vivo do bambu, aquela pessoa
que inspira outras pessoas, modelo inspirador de outras pessoas, aquela pessoa que está no nível de plenitude que você deseja. Como você quer se ver lá? Crie essa imagem do futuro. E veja você nesse estado positivo, com tudo fluindo à sua volta, com tudo fluindo em você e com as pessoas junto de você. E aí, juntando tudo isso, quero te lembrar que, para quem fez PNL ou coach, e para quem não fez, o pensamento, ele é condutor de energia. O Einstein falava isso, e hoje a física quântica confirma, que tudo que eu crio na minha mente já começa a ser realidade. Tudo que eu penso cria um foco e incorpora, empodera. Então, com esses pensamentos, com esses desejos, lembre que os pensamentos, o nosso foco, ele é condutor de energia e ele se transforma em realidade. De tal maneira que, se você e eu acreditarmos nessa visão de futuro que você está criando e que eu já estou criando também, isso nós já estamos projetando. E isso vai para a energia cósmica, para Deus, para o mundo, é apenas uma questão de tempo. O grande problema é que muita gente não sabe o que quer para si no futuro. Então, o desafio para cada um de vocês que me acompanham nesse momento, tenha claro, de forma bem definida, bem específica, o que você quer para o futuro, e você vai ver que isso começa a acontecer bem antes do dia 26 de maio de 2021. E todo dia, viaje na sua mente, na sua imagem mental, na sua tela mental, nessas ideias desse futuro irresistível que você começa a criar a partir de agora. Pode ser que você já tenha até criado antes. Então, assim, moçada, não importa, vamos pensar nessa ideia assim, não importa onde eu estou, não importa o que acontece comigo hoje, o que importa é onde eu vou estar depois que a pandemia passar. O que importa é o que eu vou construir no meu futuro, depois que tudo isso passar, com a sabedoria que esse momento está me proporcionando. Então, dentro dessas reflexões, eu quero convidar vocês a pensar no seguinte: a nossa mente comanda nossa vida, só que nós podemos comandar os nossos pensamentos. O Einstein tem uma frase que ele diz assim: a mente é como o animal mais feroz que existe, mas quando domada, ela está sempre à nossa disposição, ao nosso serviço. Então, como domar a sua mente? Lembre que você pode escolher o que pensar, só que lembre, por favor, gente, não entenda isso como autoajuda barata. É preciso que os pensamentos positivos que você quer trazer para sua mente, é preciso que seja verdade no seu coração. É preciso que você acredite. Não basta ficar igual papagaio falando as coisas. É preciso que seja verdade aqui dentro. A partir do momento que é verdade aqui dentro, mesmo que seja desafiador, fale. Quando você fala para sua mente, as suas emoções confirmam. E isso, para se transformar em realidade, é só uma questão de tempo. Então, programe para pensar positivo, mas mais do que isso, programe para acreditar positivamente. Trabalhe suas crenças motivadoras, suas crenças positivas. E se tem alguma crença que você está tendo dificuldade de rompê-la, se tem uma crença limitante que te faz patinar e te leva para o negativo, manda o seu problema para mim por e-mail, joseosvaldo@institutolapidar.com.br. Manda para mim, fala: Zé,
eu tenho a crença limitante X e eu não consigo superá-la, eu não consigo vencê-la. Manda para mim e eu vou ter o maior prazer em te ajudar como quebrar essa crença, como eliminar essa crença e colocar no lugar dela uma crença motivadora. E vou ficar muito feliz em poder ajudar você que está aí do outro lado com alguma crença limitante. Fica à vontade para mandar para mim e faço questão de, ao longo dessa semana, te apoiar em quebrar essa crença e criar uma crença motivadora. E como já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, da nossa reflexão, quero lembrar vocês que na live passada eu falei que eu tinha 2 novidades para apresentar hoje. Não querendo abusar da sua paciência, eu vou apresentar uma hoje e outra na próxima live da semana que vem, para deixar um pouco mais curioso. Nesse período de pandemia, como eu falei para vocês na live passada, que nos primeiros 30, 40 dias eu usei para escrever o livro, revisar e mandar para a editora, e também criei 2 programas novos, só que eu não falei o nome do programa. Vou falar um hoje, na próxima live faço a outra, apresento a outra. Um dos programas que eu criei chama-se Modelando o Mestre. É um programa especialmente para os meus alunos de coach ou de formação em PNL, de como modelar aquilo que eu faço, de como se tornar o Zé Osvaldo do futuro. Claro, não que eu seja o cara exemplar, o cara perfeito, mas como muitos falam, Zé, como eu gostaria de fazer o que você faz ou de ser como você. Claro que eu estou num processo de evolução e quero melhorar cada vez mais. Mas esse programa, Modelando o Mestre, é baseado nesse livro que eu escrevi, chamado 6 Passos para a Excelência. Então, eu vou, depois, no momento certo, apresentar esse programa, como ele vai funcionar. Modelando o Mestre, para quem quiser seguir as pegadas que eu tenho caminhado, que eu tenho feito, e está mais do meu lado, no meu nível, para trabalhar comigo nessa empreitada desafiadora e prazerosa que é ajudar as pessoas a serem mais evoluídas e felizes. E quero o outro evento, o outro programa, eu apresento na próxima live. Terça-feira que vem, vamos encontrar novamente no mesmo horário. E o tema que nós pesquisamos anteriormente para ver com muita gente, sugestões, apresentamos vários temas e vocês escolheram da preferência. Então, seguindo as escolhas, o próximo tema é sobre autoestima. Como manter a autoestima em plena pandemia. Esse vai ser o nosso tema da próxima terça-feira. Muito bem, vamos ter que ficar por aqui. Obrigado por ter me acompanhado, obrigado por essa energia boa que eu senti vindo de cada um de vocês. Espero que eu tenha contribuído para tornar sua motivação um pouco maior, mais ampla nesse momento. E desejo que ao longo dessa semana que vocês pratiquem tudo isso que apresentei a vocês. Valeu, obrigado, estou vendo muitas mensagens aqui vinda da parte de vocês e já sinto o impacto dessas mensagens que vejo que vêm do coração de cada um. Obrigado, valeu, Deus abençoe a cada um de vocês. Namastê. Até breve.